Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos mais uma vez. Aqui Dr. Bruno Benigno, falando direto de São Paulo, num dos congressos mais importantes da oncologia nacional, o Congresso UroOnco, que reúne especialistas do Brasil e também especialistas internacionais para falar sobre os diversos temas e avanços na oncologia. E hoje eu tenho um prazer de trazer para vocês uma novidade no Brasil, que é um avanço nos exames diagnósticos, em particular para homens com suspeita de câncer de próstata, que é o micro-ultrassom. Então, para me ajudar nesse tema, eu trouxe aqui um dos maiores experts no Brasil e o pioneiro no Brasil, meu amigo, urologista, uro-oncologista de Fortaleza, Dr. Ildebrando Mota. É um prazer ter você aqui, Ildebrando, porque você é um dos urologistas que, como eu, são entusiastas de novas tecnologias e que agregam para o nosso paciente. Mas a intenção desse conteúdo aqui é explicar para esse homem que está começando essa jornada do câncer de próstata, para que ele entenda um pouco melhor o que significa, na verdade, o micro-ultrassom. Então, explica primeiro para a gente, bem-vindo, explica primeiro para a gente qual a diferença entre um micro-ultrassom e o ultrassom tradicional. Olá, meus amigos, excelente estar aqui com vocês. Satisfação gigantesca estar com você, Bruno. Você é um grande amigo, alguém que a gente admira muito. Obrigado. Então, assim, é uma satisfação muito grande poder estar conversando sobre um tema que é importante. É importante para os urologistas, mas é mais importante para o nosso doente, que, como você bem comentou, está começando uma jornada no câncer de próstata. E o ultrassom convencional, ele é um aparelho que trabalha com a frequência baixa. O micro-ultrassom Isaac Vu é um aparelho de alta frequência. Trabalha com 29 MHz, enquanto o ultrassom convencional ele trabalha com 6 a 9 MHz. Essa alta frequência, ela me permite enxergar 70 microns, ou seja, é possível enxergar 0,07 milímetros. Isso faz com que a gente tenha uma definição de imagem que é espetacular. E essa definição de imagem me mostra padrões da microanatomia prostática. É possível que a gente enxergue ductos prostáticos. E esses padrões, eles vão mostrar para a gente se existe algum nódulo ou alguma área suspeita na próstata. Sempre que chega, Bruno, uma tecnologia nova, a gente compara com aquilo que já existe. Então, nós temos hoje a ressonância da próstata, que é o exame padrão ouro para a identificação de tumores na próstata, clinicamente significativos. Você vai me perguntar, Ildebrando, qual é a relação da ressonância com o micro-ultrassom? A ressonância, ela tem uma escala, que é um score, que mostra o risco de câncer de próstata, que é um score que a gente chama de PIRADS, e que vai de 1 a 5. No micro-ultrassom, existe também uma escala que chama de primos e que também vai de 1 a 5, e nós temos dados na literatura mostrando que elas trazem uma informação semelhante. Ou seja, a gente tem um exame de imagem, que é o micro-ultrassom, que ele é mais simples de ser feito e que ele traz uma informação semelhante ao principal exame de imagem, que é a ressonância. Então, está muito claro aqui a sua explicação que, do ponto de vista do paciente, o primeiro ponto desse exame é a capacidade de ter uma imagem semelhante a uma ressonância magnética, mas com uma experiência do paciente um pouco mais agradável, porque a ressonância demora, ele tem que ficar na máquina ali fechado. Alguns pacientes têm a questão da claustrofobia. E é um exame que pode ser feito no consultório do médico. Então é um exame rápido, né? Não requer nenhum preparo especial. Então eu acho que isso é um grande avanço. Agora, como é que você hoje está integrando na sua prática clínica, né, para o paciente? Porque às vezes é um pouco abstrato, né? Fala, olha, faça um ultrassom, mas onde que o paciente vai ver o valor em fazer um micro-ultrassom? Qual que é a diferença para ele? Você acha que lançando mão dessa técnica eu posso evitar algumas biópsias desnecessárias ou até mesmo evitar fazer ressonância magnética? Você acha que a gente está lá ou ainda precisa de mais estudos para dizer, olha, é o fim da ressonância, não vamos mais fazer ressonância, ou então vamos partir direto para uma biópsia só com micro-ultrassom? Como é que você vê o hoje e para onde você acha que vai caminhar esse campo? Isso é uma excelente pergunta. E assim, quando a gente fala de diagnóstico de precisão, quanto mais recurso a gente tiver na mão, isso vai ser melhor para o paciente, tá? Então, o micro-ultrassom ele não veio para tomar o lugar da ressonância, e a gente ainda não tem dado na literatura que suporte isso.
Tá? A ressonância ela é sim o padrão ouro para o diagnóstico de lesões clinicamente significativas na próstata, mas o microultrassom ele ajuda de forma importante. Existem lesões que não são vistas nem na ressonância e que podem ser vistas no microultrassom ExactVu. Então ele vem como uma ferramenta para auxiliar e para ajudar nesse diagnóstico de precisão. E tem algumas coisas que são importantes da gente pontuar também. Imagina o seguinte, às vezes aquele paciente que ele tem uma contraindicação à ressonância. Você pontuou bem, pacientes às vezes que têm claustrofobia, tem pacientes às vezes que têm marca-passo, que não podem fazer ressonância. Muito bem pontuado. Então assim, existem doentes hoje na prática clínica que não têm a possibilidade de fazer ressonância, não é nem por falta de acesso, mas é por uma impossibilidade clínica e real. Esse doente, até há pouco tempo, a gente não tinha nada para oferecer para ele, para dar um diagnóstico de uma lesão suspeita na próstata. Hoje a gente tem. Então, como toda nova tecnologia, o microultrassom ExactVu, ele está chegando, ele precisa ser testado, ele precisa ser validado, confrontado com a ressonância, que é o padrão ouro. A gente não tem evidência científica que diga que ele substitui a ressonância hoje, mas a gente tem sim evidência dizendo que ele traz uma informação semelhante e que ele ajuda no diagnóstico de precisão do câncer de próstata. Um outro ponto que eu acho importante para o paciente é que, bom, você que está nos assistindo, às vezes já até passou por uma biópsia de próstata, é o que nós chamamos de falso negativo. O que é o falso negativo? Imagina que eu pego uma sala com 100 homens que eu sei que tem câncer de próstata e peço para o Delbrando fazer um ultrassom tradicional nesses 100 homens que eu sei que tem câncer de próstata. Ele vai encontrar na imagem do ultrassom em torno de apenas 30% dos homens. Então a gente está falando de 60% aproximadamente dos homens que têm câncer de próstata. No ultrassom convencional ele não é capaz de ver o nódulo. Então isso é um problema, porque na hora que o médico vai escolher as áreas onde ele vai colocar a agulha, ele está mais sujeito a submeter o paciente a um resultado falso negativo. O que é um falso negativo? Você volta para o seu médico com o resultado: não tenho câncer, mas na verdade não é que não tenho câncer, não encontrou o câncer, não colocou a agulha no lugar correto. Então eu vejo como uma vantagem para o paciente o médico ter a capacidade, a possibilidade de ter um exame de imagem que vai dar um mapa melhor em tempo real. E aí eu quero puxar o outro ponto dessa minha fala, que é a fusão de imagem. A gente usa a ressonância magnética como uma fusão de imagem com o ultrassom tradicional, exatamente para tentar diminuir esse risco. Você vê que o microultrassom ele pode ajudar a preencher essa lacuna, deixar mais fácil também no dia a dia para o urologista que está fazendo a biópsia? Eu acho que esse talvez seja o ponto mais importante, porque quando eu faço uma biópsia com ultrassom convencional, mesmo que eu use técnicas de fusão de imagem, primeiro explicar para vocês o que é uma técnica de fusão de imagem. É quando eu pego a ressonância que já foi feita previamente, eu falo que é igual o mapa da previsão do tempo, que você tem o mapa do Brasil e em cima você coloca lá a temperatura. Exatamente, é exatamente isso aí. Então você traz isso para o momento da biópsia. Quando você está fazendo com ultrassom convencional, no ultrassom convencional você não enxerga a lesão que foi vista na ressonância. A gente tem uma sobreposição de imagem. Como toda sobreposição de imagem que depende de um software, existe um espaço ali milimétrico, às vezes, de a sobreposição não fica perfeita, de uma possibilidade maior de você, no momento que você está colocando a agulha guiada pelo ultrassom convencional, não ser exatamente naquele ponto que tinha sido visto na ressonância. A fusão de imagem já ajuda, já melhora, já foi um tremendo ganho. Quando a gente não tinha fusão de imagem, esses números de detecção precisa do tumor eram muito piores, tá? Qual é a grande vantagem do microultrassom? Aquela lesão que é vista na ressonância, em mais de 90% das vezes ela vai ser vista também no microultrassom. Então, eu tenho no microultrassom a possibilidade de fazer uma biópsia que a gente fala em tempo real. E esse é um conceito novo de biópsia. É uma biópsia que você está enxergando exatamente a lesão suspeita no momento da biópsia. Mas o aparelho de microultrassom ExactVu também permite fazer a fusão com a ressonância. Então você tem as duas ferramentas. Você tem a fusão com a ressonância, você pode transportar a imagem da ressonância para o momento da biópsia,
mas você tem um exame de imagem verdadeiramente que te mostra aquela lesão. Então, na verdade, é como se a gente estivesse aumentando mais ainda a chance da gente diagnosticar esse tumor de forma precisa. Inclusive, existe um estudo, um grande estudo multicêntrico em vários centros do mundo, de fase 3, de alto nível de evidência, que está recrutando pacientes exatamente para avaliar esse cenário. Tá? Esse estudo deve terminar esse ano e talvez daqui a 1-2 anos a gente tenha o resultado desse estudo na literatura, que aí sim vai ser o nível 1 de evidência, e ele tem braços onde eu tenho fusão do microultrassom com a ressonância, fusão do ultrassom convencional com a ressonância e apenas o microultrassom. Então talvez a gente tenha uma resposta mais, eu diria, de nível 1 de evidência nesse cenário especificamente, comparando, como a gente fala, head to head, né? Esses métodos aí são cenas dos próximos capítulos, mas o que a gente tem hoje na prática clínica, aquilo que a gente tem visto é usar as duas coisas, usar a fusão e usar o microultrassom no momento da biópsia, tem sido assim muito proveitoso e tem sido muito, eu diria para você, Bruno, assim, a gente tem ficado feliz com o resultado, porque a gente tem conseguido assim melhorar o diagnóstico de precisão no câncer de próstata. Excelente, Delbrando. Para esse vídeo não ficar muito longo e também a gente equilibrar o conteúdo com as limitações. Então, a primeira limitação que eu vejo ainda no Brasil, questão de custo, acesso, poucos centros fazendo. Na verdade, o Delbrando é o pioneiro no Brasil, começou em Fortaleza. Você já está fazendo há quanto tempo lá? Nós começamos em novembro do ano passado. Novembro do ano passado. Isso. Então, 2023, novembro de 2023. Nós da Clínica Uruonco estamos em negociação também para adquirir esse equipamento e começar a fazer a partir de julho. Então, isso é uma coisa que a gente tem que trazer para a prática, até para testar e dar uma opinião, né, com propriedade. Eu acho que isso é muito importante. Está aberto a essas novas tecnologias, mas infelizmente é um exame que ainda não está coberto pelas operadoras de saúde. Então essa é uma limitação do exame, e o custo de aquisição do equipamento ainda é um custo elevado. A gente está falando de quantas vezes, em média, a mais o custo de aquisição de um ultrassom convencional? Quantas vezes, mais ou menos? Esse é um ponto importante. Quando a gente compara com o ultrassom convencional, a gente tem realmente aí um aparelho que ele é mais caro do que o ultrassom convencional. Vai dar um chute 2-3 vezes mais caro, tá? Mas ele entrega muito mais, 2-3 vezes mais também. Quando eu faço essa comparação com uma ressonância, é um exame que é mais barato que uma ressonância, tá? A implantação é muito mais fácil do que uma ressonância, porque ele é, no final das contas, um aparelho de ultrassom que tem um probe, que tem uma altíssima frequência que te dá essa possibilidade. Enquanto, imagina, para você implantar um aparelho de ressonância, você tem que fazer uma estrutura gigante, um investimento enorme. Investimento enorme, então assim, depende do teu parâmetro de comparação. Se a gente está comparando ele do ponto de vista de acurácia de diagnóstico com a ressonância, talvez o mais adequado seja comparar em termos de custo também com a ressonância. Isso aí é uma coisa que a gente... É uma discussão. Então, a gente está aí para assim, conversar sobre esse assunto e falar, mas ninguém aqui é dono da verdade. Então, assim, acho que essa é a ideia aí. A ideia é essa, Delbrando. Obrigado mais uma vez aqui pela disponibilidade. Eu acho que a intenção aqui exatamente do nosso canal sempre foi educar, trazer informação, deixar você ciente do que está acontecendo na urologia nacional, e definitivamente o microultrassom é uma dessas tecnologias que veio para ficar. A questão é quando, como, custo, acesso, mas definitivamente quem já manuseou o equipamento é nítido a qualidade da imagem. Eu acho que isso, como ferramenta, empodera o urologista e é melhor para o paciente também. Então, obrigado aí pela participação. Deixa seu contato, quem quiser te encontrar, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo, mas quem quiser encontrar você, quiser saber um pouco mais sobre o microultrassom, como é que faz? A gente está na clínica Oncovi, em Fortaleza. Tem o nosso Instagram, que é @urologia.cirurgiarobótica. Dr. Idelbrando Mota Filho, você encontra isso daí nas redes sociais. A gente tem falado também de forma informativa também sobre essa tecnologia. É algo que eu acho que é importante, levar a informação para o nosso paciente. O paciente precisa, hoje em dia a informação está aí, né? Tá na mídia, está nas redes sociais. Então, quanto mais a gente tiver pessoas assim como o Bruno, que levam informação de forma
de qualidade, informação honesta, idônea e correta é importante. A gente tem tentado fazer a mesma coisa, Bruno. Então, eu acho que essa daí é a ideia. Legal. Valeu, meu irmão. Abraço. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.